E o glow da pele. É isso aí que a gente tem pra hoje. Mas vamos lá, né? Vamos pro griteiro de hoje. Você já percebeu que amizades falsas são mais fáceis da gente apontar no outro, mas muito difíceis da gente identificar ou reconhecer em nós mesmos? Pois é, eu também já fui uma pessoa falsa. E esse vídeo é pra gente refletir sobre isso. O grito vai comer. Fala, anjo bom, tudo bem com você? Ah, comigo tá indo, né? Hoje eu joguei aqui um troço na cara, ó. Se você notar, ó. Um brilho, uma beleza. Tasquei um squalane aqui no rosto, que o negócio tava feio. E vamos de luta e vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre amizades falsas. Que às vezes é a gente mesmo, no caso. Eu demorei pra entender que a amizade falsa não é só aquela pessoa que fala de mal de você pelas costas. Ou só te procura quando precisa de um favor ou de algum serviço seu. E quando eu falo serviço, não é você que tem alguma coisa pra oferecer, tipo serviço, não. É quando você só serve pra servir a pessoa. Mas a amizade falsa também é aquela pessoa que secretamente torce contra você. Não comemora suas vitórias, ou então a sua existência e tudo aquilo que você faz o incomoda. E ele não sabe colocar isso de uma maneira correta pra fora. E aí ele se torna um amigo falso. Que na frente finge que tá comemorando por você, mas pelas costas ele tá torcendo secretamente pra que tudo que você faça não dê certo. Uma vez eu me lembro que eu comentei com um amigo eu tava comemorando, faz muito tempo isso, que eu tava comemorando uma questão profissional minha do momento e aquele amigo, ele simplesmente o brilho apagou quando eu contei. E ele ficou claramente desconfortável quando eu contei pra ele sobre a minha vitória profissional naquele momento. Na hora eu fiquei magoado, eu senti a energia, que eu sou essa pessoa que eu já trago uma coisa sensitivo, né? Mas daí só depois eu notei que eu também já tive esse tipo de comportamento com outras pessoas, com outros colegas, por exemplo. E é muito difícil pra gente assumir que a gente tem esse tipo de comportamento, e é por isso que eu queria fazer esse vídeo. Porque a impressão que dá quando a gente fala de amigo falso é que a gente só quer botar o dedo no olho do outro, né? Só quer botar o dedo, ó, na carinha do outro. E a gente, hein, anjo bom? Como é que a gente fica quando às vezes a gente não tá comemorando ou a gente não tá torcendo por aquele coleguinha? Como a gente acha que tem que tá torcendo? Como é que é, hein? E é desconfortável admitir isso, mas a gente também já foi o amigo falso algumas vezes. Não é fácil olhar no espelho e reconhecer que muitas vezes a gente já vestiu essa máscara. E essa questão da falsidade do amigo nada mais é do que o quê? Um medo e uma insegurança coladinho um no outro, que é da pessoa, nesse caso aqui que a gente tá conversando é nosso, e a gente projeta no outro. Geralmente as pessoas que são muito falsas umas com as outras é porque existe uma insegurança nela, ou alguma coisa ali, um medo, um troço, que faz com que ela se sinta menos, e aí quando alguém tá dando aquele salto babadeiro lá na frente, ela não dá conta da própria frustração ou do próprio fracasso, e aí ela tem esse sentimento de querer que o outro não tenha aquilo. Você tá me entendendo onde eu tô chegando? E reconhecer uma amizade falsa nem sempre é um trabalho muito fácil, porque nem sempre ela vem coberta de intrigas. Às vezes ela aparece como um desconforto sutil, um sentimento estranho depois de uma conversa. Você já teve aquele sentimento de que você contou algo pra alguém ou compartilhou algo com alguém e logo em seguida, segundos depois, vem um troço na tua cabeça e você fala: eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter contado aquilo pra aquela pessoa. É mais ou menos por aí. Não que tudo que a gente divida e a gente tem esse meio que sentimentinho, nem tudo é que a pessoa é falsa com você não, tá? Não vou me endoidar também não. Eu tô falando que às vezes a gente tem que perceber essas pequenas coisinhas, porque às vezes uma coisa tá ligada à outra. Mas não é regra. Não tá escrito em pedra. Faz sentido? Mas eu vou dar algumas dicas rápidas aqui pra você notar alguns pequenos comportamentos pra ver se você começa a ficar um pouquinho mais, ó, ligeiro. Ou ligeira. Número 1, perceba como você se sente depois de algumas conversas, trocas e encontros. Esse é o número 1, amor. Porque energia não mente nem aqui, nem na China. E assim, a pessoa pode estar te elogiando que você sente a energia dela. Se aquilo é verdadeiro ou não. Observe se há uma real reciprocidade ou só conveniência, se você está sendo útil para aquela pessoa. E preste atenção nos seus sentimentos. Às vezes você tem a resposta dentro de você. Por exemplo, você sente que pode ser totalmente honesto com aquela pessoa? A gente tem que confiar no nosso sexto sentido. Já falei isso aqui em outro momento. E reconhecer essas pessoas, ou reconhecer esse comportamento, esse padrão de gente falsa em volta da gente, não é fácil.
Como eu já disse, e vou repetir, porque eu sou repetitivo. Mas esse reconhecimento não significa que você precisa cortar essa pessoa imediatamente, ou que você precisa causar uma grande acusação. Isso significa que você vai entender melhor como você reage, entender como essa troca com essa pessoa tá se dando, entendeu? Para você administrar melhor onde põe tua energia. Você não precisa estar dando tiro, usando munição à toa por aí não. A gente já está numa certa idade que a gente não precisa disso. Só a gente administrar o que a gente tem controle já é o bastante. Por exemplo, se você vê que aquela tal pessoa ali tá dando a entender que é uma pessoa falsa, e você tem notado. E aí uma energia, uma troca, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, migalhas que vão caindo no teu colo, você percebe, aquela pessoa eu não posso confiar. Então tira a energia dali. Diminui, entendeu? Não libera para aquela pessoa certas informações que você costumava liberar, diminui a interação. Você não precisa deixar de ser amigo, ou colega, ou parceiro, nada disso. Você pode continuar trocando com aquela pessoa, você só vai ser seletivo com o que você vai dividir com aquela pessoa. É diferente. E aí você escolhe as tuas batalhas e sai ileso. Mas voltando no começo do vídeo sobre a gente também ter esse tipo de comportamento muitas vezes, porque muitas vezes a gente nem sabe que tá sendo. Vem um troço, você não identifica e vai viver naquilo ali. É comum do ser humano ter esse tipo de comportamento em algum momento da vida. Nem, olha, é impossível alguém ter passado ileso durante toda a sua vida com relação a esse sentimento. Quem fala que passou ileso tá mentindo. É mentira. Vamos começar por aí. Porém, tão importante quanto reconhecer ou perceber uma pessoa falsa na tua vida é reconhecer que você também tem esse comportamento. Então vamos para as diquinhas práticas para a gente se auto-reconhecer como um falsinho. Ou uma falsinha que você é. Faça um checklist mesmo do seu sentimento com relação ao sucesso do outro. Você tá se sentindo incomodado quando o outro tá vencendo? Você se sente incomodado quando o outro divide com você coisas legais? Vitórias, por exemplo, ou momentos importantes da vida da pessoa que ela tá feliz? Se você se sente incomodado com a felicidade alheia ou quando alguém vence que não seja você no caso, cartão vermelho. Subiu aí uma bandeirinha vermelha pra você, meu anjo. Vamos repensar. Pratique a honestidade radical com você mesmo primeiro. É olho no espelho, amor. E seja honesto com você. Olha pra aquela situação, se você se sentiu incômodo, olha pra aquilo e fala assim: "Por que que eu tô me sentindo assim?". Além de perguntar, e você responde pra você mesmo: "Caramba, cara, eu não gostei de X coisa, aquela pessoa me falou isso, e por que é que eu tô assim? Eu não gostei". Honestidade bruta da gente com a gente mesmo, é o primeiro passo. E comece a celebrar genuinamente a vitória do outro, os bons momentos do outro. Porque se você começar a fazer isso, assim, propositalmente, as coisas vão melhorar pra você. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui pra você, meu anjo. O sucesso não é uma torta que vai diminuindo quando alguém pega um pedaço, tá? A tortinha do outro é do outro, a tua tortinha, minha tortinha, minha tortinha. Tá bom? Você não precisa ficar gravadinho porque a torta do outro ficou pronta, porque a torta do outro é de morango e a tua é de uva. Você tá me entendendo? Vou deixar essa dica aqui pra você. De graça, hein? Por enquanto é de graça. E lembre-se daquela famosa frase que eu não sei quem falou, mas eu achei em algum canto aí. Quanto mais honesto eu sou comigo mesmo, mais verdadeiro eu consigo ser com o outro. Porque quando a gente dá conta de quem a gente dá conta de se relacionar com o outro de maneira honesta. Você aí de casa tá se relacionando de maneira honesta? Você mente pra você mesmo sobre os seus sentimentos ou você fica escondendo debaixo do tapete? E aí finge que vai pra terapia e soca tudo debaixo do tapete pra fingir que é uma pessoa evoluída, mas de evoluída você não tem nada. A gente tem que pensar nessas coisas, né? A gente tem que saber que a gente não é um alecrim dourado, que a gente sente coisas ruins, valência emocional negativa. Já ouviu falar disso? É, gata. A gente tem que saber que a gente também precisa repensar as nossas coisinhas. Sabe aquele tipo de gente que acha que o problema do mundo tá no outro? Não. Na maioria das vezes, o problema tá sempre com a gente. Em como a gente recebe, deixa aquilo atravessar, a gente não trabalha, aí a gente adoece, né? Ou vira esse amigo. Olha, qual que eu acabei aqui? Ou então vira esse amigo falso, que é sempre falso e não se trata. Não pode.
Não pode, porque dependendo do grau de falsidade que a senhora as pessoas notam e vão se afastando de você. E aí você vai ficando sozinho no mundo. Ou então você fica com esse rótulo, né, de sempre ser o falsão, que tem um monte, né. Dá pra listar aqui, ó. E se o público aplaudir, eu trago a lista. Na vida real não existem amizades perfeitas. Eu tenho amizades maravilhosas, por exemplo, mas que na vida real, durante o curso da nossa trajetória, existem momentos que não foram tão bons assim. Existe falha, existe sentimento negativo, existe desencontro de opiniões, existe falha na comunicação, porque tem dias que nós não estamos bem e que o outro também não tá bem, e existem momentos e fases da nossa vida. E isso tá tudo certo. O importante pra gente, nessa jornada da vida com as nossas amizades ou com os nossos colegas, é entender e o importante é a gente evoluir. Mas não igual um Pokémon que você acha que vai pra terapia e tá sempre evoluído, porque na terapia a gente aprende outras coisas sobre nós mesmos. Esse papo de evolução espiritual é outra parada. Tô falando de evoluir mesmo de troca, da gente entender quem somos, quem o outro é, respeitar os limites um do outro e tentar celebrar o outro de maneira genuína. Porque pessoas boas de verdade, amigos honestos de verdade, amigos de verdade, eles celebram o outro, não importa a razão. E amigo de verdade, ele celebra você como se ele estivesse celebrando a si próprio, como se a vitória fosse dele. Então seja esse amigo. Então hoje eu te convido a pensar: será que eu tô sendo verdadeiro com as minhas amizades? E o mais importante, será que você tá sendo verdadeiro com você mesmo? Será? Então conta aqui nos comentários pra mim. O que que você acha desse assunto, dessas coisas? Como que você se sente? Não esquece de se inscrever, curtir, comentar. Já pediu pra comentar? Pediu pra comentar. Essa parte eu sempre dou uma enroscada. E assistir todos os vídeos do canal. A gente tá com bastante vídeo aí. Mas é isso. Obrigado até aqui e amanhã tem mais. Um beijo.